Agora eu vou falar sobre a minha descoberta que eu fiz hoje, na hora do almoço. Então, pariu. Pronto. Então, o- esse aqui é o futuro. Isso aqui é o passado. E isso aqui é o presente. É um bot, mano. Sempre aparece bot aqui tentando vender mais bot, como se ele já não fosse um bot. E o preto aqui no meio é o presente. É, como viaja para o futuro? Para viajar ao futuro, você precisa acelerar até a velocidade da luz. Ou pelo menos chegar muito próximo dela, teoricamente. Se de fato existir um futuro, o que eu não acredito. Assim, para viajar para lá. E para viajar para o passado? Como que faz para viajar no passado? Sabendo que a realidade, que a linha temporal é uma linha reta. Como que faz para viajar para o passado? Você desacelera. Mas como assim você vai desacelerar? Como assim você desacelera? Eu sei lá, caralho. Eu não sei como faz pra desacelerar. Ninguém sabe. Assim, eu. Talvez eu, de certa forma, tenha resolvido isso de alguma maneira, não sei. Mas. Quer dizer, não resolvido, mas pelo menos dado assim um direcionamento. Mas sim, não sei. Caralho. Se pá, mano, se pá, eu dei um direcionamento. Se pá, eu realmente tenho um direcionamento, mas tão poderoso que realmente se pá, agora talvez seja possível viajar para o passado. Agora seja tão possível viajar para o passado quanto é possível viajar para o futuro. Mas eu não vou falar disso agora. O que eu vou fazer agora é o seguinte. Churrasco. Vai dar. Imagina uma rua, uma estrada, reta, com vários carrinhos nela, um congestionamento. Vou desenhar o carro que você está dirigindo.
Você é esse carro aqui. Tá dirigindo esse carro. E você é esse carro. Tá dirigindo esse carro agora. Nesse exato momento onde você está agora sentado aí, você tá dirigindo esse carro. E esse carro aqui é o seu presente. E esse carro aqui também é seu. Esse carro aqui também é seu. Esse carro aqui, um dia ele foi seu. E esse carro aqui é um carro mais antigo que um dia você teve. E para você. E se você quer ultrapassar esses carros aqui, você quer ir lá para frente, como que você faz? Como que você faz para assumir esse carro ou então passar desse carro? Tem duas alternativas. Ou você sai do seu carro e vai andando até o seu novo carro e entra nele. Ou então você pega o seu carro e atravessa todo mundo. Ultrapassa todo mundo. E para voltar? E para voltar? E se você quer um carro antigo seu? Ou então você quer ir mais, né? Já entendeu? É... Você pode. Ah, assim, negócio que eu não falei porque tá implícito, mas deixa eu deixar bem claro. Tem uma placa dizendo, né? Tem uma placa dizendo 90 km por hora. E todos esses carros aqui estão na mesma velocidade, todos eles, né, respeitando ali a sua, o seu tempo, né? Todo mundo está na mesma velocidade. Os carros que estão atrás de você, eles não estão mais devagar, e os carros que estão na frente também não estão mais rápidos do que você. Eles estão na mesma velocidade que você. Com isso em mente, sabendo que eles estão na mesma velocidade que você, a maneira para você voltar, para você deixar eles passarem e você voltar, ficar aqui atrás na linha, é você indo para acostamento, espera esses carros passarem. Quando eles passarem, você entra aonde você queria. É assim que se viaja para o passado. Se de fato existir um passado e um futuro, é porque tem uma certa probabilidade deles não existirem. Mas se existir, é assim que você viaja para o passado. É... E mais uma vez você viu, né, que formou aqui o símbolo do infinito. Mas isso aqui não tem muito a ver com o infinito, mas se formou. É... É assim que se viaja para o passado. E por que se viaja assim para o passado? Porque quando você vai entrar em uma curva, você está dirigindo e você vai entrar em uma curva, você desacelera para entrar numa curva. Quando você vai fazer um retorno, você desacelera para você entrar no retorno.
Você não consegue, mano, manter a sua mesma velocidade que você tava e simplesmente voltar pro passado, mano. Não existe curva. Não existe uma curva. Não existe curva. A linha é reta. A linha do tempo, ela é reta. A linha do tempo é reta. Não existe curva. Você nunca vai precisar fazer uma curva. A não ser que você queira acelerar para voltar pro passado. E é assim que se viaja pro passado, desacelerando. Mas desacelerar o quê? Como que desacelera? Porque. Porque uma aceleração, ela é velocidade, né? É a força que traz a velocidade. Na verdade, eu não sei muito bem o que significa aceleração, até porque eu não sou um físico. Mas é isso, tipo a força de torque. Eu realmente estou pensando em carros. É a força de torque que faz você se mover e andar nessa velocidade. Só que, só que a gente não está acelerando. Nós estamos andando em uma velocidade constante. Assim como, teoricamente, o passado e o futuro. E para chegar no futuro, a gente teria que acelerar. E aí acelera de sabe-se lá como, que a gente ainda não sabe. Mas dá. Claro que dá. Óbvio que dá. A gente acelera para ir pro futuro. Para ir pro passado, a gente desacelera. Só que como a gente vai desacelerar? Como que a gente vai sair dessa nossa velocidade constante? A gente nem sabe qual é a nossa velocidade constante. A verdade é aí que tá. É aí que tá. É que, na verdade, eu sei. Eu sei qual é a nossa velocidade constante. Eu sei qual é a nossa velocidade constante. Mas o apagador, aqui. Eu sei a nossa velocidade constante. A menor unidade de medida conhecida pelo humano, o que não significa muita coisa, porque, afinal, o que é um humano, né? Foda-se, o que é um humano. Mas, né, vamos trabalhar com os números que a gente tem. A menor unidade de medida de tempo conhecida pelo ser humano é um Planck time. Um Planck time. E é isso aqui, mano. E, velho, tipo, um Planck time. Mano, não tem como a gente pegar um Planck time. Tá ligado? Não tem como a gente pegar um Planck time. E assim, a gente mensurar. Ah, assim, um Planck time é 10 elevado a menos 44 de um segundo. Tá ligado? Mano, tem como a gente. É porque a gente conta um segundo, né? A gente não conta Planck Time. Não tem como contar Planck Time. Mas um Planck Time é 10 elevado a menos 44. E tá, agora eu vou ter que saber a velocidade da luz mesmo, né? Ai, pelo amor de Deus. Velocidade da luz. Então, assim, o que importa pra gente, de verdade, é a velocidade da luz. Porque pra gente viajar pro futuro, a gente precisa da velocidade da luz. Mas não é por isso que é importante. Essa é uma das importâncias, mas não entra muito no caso do nosso dia a dia. Assim,
Na verdade, o que é importante pra gente é a velocidade da luz e a velocidade do som. Mas mais a velocidade da luz. Ela é muito mais. É, muito mais imediata. Ela é muito mais imediata do que o som. Por isso que quando a gente vê um raio caindo e rasgando o céu, a gente vê o raio e depois a gente escuta o trovão, que é a consequência desse raio. Porque a luz viajou muito, mas muito mais rápido do que o som, e o som, ó, só vem muito depois. Então, assim, o que meio que importa pra gente, numa situação como essa, por exemplo, é realmente a velocidade da luz. E quanto tempo demora para velocidade da luz, que é 199 milhões 792 mil 458 metros por segundo. Desenho infinito. Por segundo. É, essa que é a velocidade da luz, né? Para a velocidade da luz percorrer 1 centímetro, é necessário 6, 19. Eu vou escrever. 2,19 duotringentilhões de Planks. Duo Pi Jin Chi Milhões. Novo eu desenho infinito. Tringentilhões de Planks. (6,19 duotringentilhões de Planks. E o que é duotringentilhões? Duotringentilhões é 10 elevado a 32. Então é 6,19 vezes 10 elevado a 32. Planks. É isso aqui. Tipo assim, é isso aqui, mano. Tá aqui a luz. Cara, a luz. Cara, a luz, a velocidade da luz, porque ela é a luz. Para ela percorrer um, 1 centímetro, é necessário 6,19 duotringentilhões de Planks. Para a luz percorrer 1 centímetro, é necessário a 6,19 duotringentilhões antes. E isso aqui é a melhor definição de agora
melhor definição de presente já estabelecida. E foi eu que estabeleci. E o que isso significa? Isso significa que pra gente viajar pro passado, é só a gente, sei lá, tipo, agora. É só a gente não. É só a gente sair dessa constante desacelerando ao invés de acelerando. É assim. É assim. É assim. Se. Mano, isso tem tantas aplicações. Mano, tem tantas aplicações. Cara, isso explica a relatividade do tempo de uma maneira muito melhor. Mas muito melhor. Tipo, cara, 6 minutos. Realmente, eu acho que eu acho que eu vou realmente vou mostrar todas as aplicações e saber o que é o presente causa. Mano, tá bom. Tá. Então. Aí pra viajar pro passado, só tem que dar um jeito de desacelerar. Aí como você vai desacelerar? Não sei. A gente não sabe nem acelerar, como que vai desacelerar? Então assim. Assim, né? A verdade é que realmente acelerar é muito mais fácil. Porque a gente já acelera por aí. Um carro. Eu pensei que eu ia conseguir fazer algum cálculo para desacelerar. Mas seria basicamente só baixar o número. Mas como que vai baixar o número? Sei lá, né? Mas seria basicamente isso. Mas, por exemplo, a gente está num carro. Tá passando aqui o carro a 400 km por hora. E nós tá andando de Bugatti que nós é enjoado. Tá ligado? Aí nós tá aqui andando a 400 km por hora. E a gente tá viajando a 400 km por hora, admirando a paisagem. E é isso que a gente faz quando a gente tá na estrada. A gente fica olhando pela janela.
Pelo menos quem tá no passageiro, e é isso que eu gosto. E se passar, assim, se tem uma pessoa na beira da pista, uma pessoa na beira da pista, a centímetros do carro, eu para desenhar isso teria que fazer em 1D, eu não vou fazer. Então eu vou colocar assim como se estivesse em cima do carro, mas uma merda, né? Botar um sim. A visão que nós teremos dessa pessoa é um vulto. Mas tá a 400 km por hora. Então, assim, é um vulto. Um vulto. Tipo, mano, é um vulto. Às vezes ele nem vai conseguir interpretar assim que era um ser humano que passou por a gente. E o tempo, ele é relativo. O que pra nós foi questão de um vulto, pra ele, quer dizer, ele tá tão perto assim do carro que ele só realmente só tá olhando reto assim, vai ser um vulto bem maior, mas vai ser um vulto. Ele provavelmente conseguiria interpretar que é um carro. Mas provavelmente ele vai ver todo o percurso do carro. Vai ver o carro vindo daqui até chegar nele e seguindo todo o percurso do carro até ele sumir no horizonte. Então, assim, para ele, essa experiência, o carro ter passado ele, foi muito mais prolongada do que para nós, que só estava admirando a paisagem pela janela. Passou algo a centímetros de distância da gente. Foi muito rápido. Porém, se a gente vê uma vaquinha, uma vaquinha muito mais longe, cara, a gente, tipo, viria a vaquinha na nossa, tipo, visão panorâmica, né? A gente viria ela e ela ia passando, e assim, por mais que esse intervalo ainda seria um intervalo relativamente pequeno, porque a gente está a 400 km por hora, seria um intervalo, mas muito, muito maior do que esse cara que estava a centímetros do carro. O que isso significa? A relatividade do tempo, né? Isso significa. Só que aqui, tipo assim, isso aqui numa escala muito pequena. Mas é isso. Tipo, com essa descoberta que eu acabei de fazer, isso é a relatividade do tempo. Quando a gente liga, eu vou ligar. Já existem cálculos para calcular. Aqui eu estou dentro do meu quarto. Provavelmente as pessoas já calculam a distância. Não, já calculam a velocidade. Eu imagino, né? Eu imagino que as pessoas já calculem a velocidade que demora para a luz sair da lâmpada, bater no meu olho, meu para a luz sair da lâmpada e bater no meu olho. Só que as pessoas não conseguem dar uma resposta tão precisa a isso. Até agora. Porque
Sabendo que em 1 centímetro tem 6,19 duotrilhões plantas. Se eu estou a 1 metro da lâmpada, fica, demorou 619 trilhões de plantas para a luz sair da lâmpada e chegar até o meu olho. Sabe aquela história de que se, se, o- se a gente está olhando para o espaço, para o céu, a gente está olhando para o passado? As pessoas espalham essa informação por aí de forma deliberada, sem nunca nem ter realmente parado para refletir sobre isso. E elas. A frase está certa. Essa frase está totalmente correta. Mas é isso, tipo. Aqui está o Sol, estrela magnífica, clareia o nosso dia. E o tempo que demora para ela chegar até a Terra é de 8 minutos. 8 minutos. Você olha pro céu, você tá olhando pro passado. Por que isso? Porque se o Sol deixasse de existir, os raios dele ainda começariam a existir durante esses 8 minutos. Então, ao longo dos 8 minutos, iam se apagando, eles iam se apagando, até a gente aqui na Terra perceber que o Sol sumiu. Essa é a ideia. A ideia é essa. Só, na verdade, isso não só se aplica ao espaço, na Terra, à luz do Sol. Isso não só se aplica nisso. Isso é uma curiosidade muito interessante e totalmente correta. Mas não é sobre isso. A verdade é que não importa para onde a gente olhe, a gente sempre vai estar olhando o passado. Meio que a única maneira de a gente enxergar a coisa da forma que ela realmente é, o presente da sua forma mais pura, e ainda assim ainda meio que seria o passado, mas como o agora é igual a 6, ó, 6,19.
Planks, como isso aqui é o agora, se você olhar algo a 1 centímetro de distância do seu olho, e não de você, do seu olho, né? E aqui, ó, aqui já seria o passado, ó, aqui já tem mais de 1 centímetro, entendeu? Então, assim, tem que ser a 1 centímetro de distância do seu olho, entendeu? Essa seria a maneira mais fiel do presente que você estaria vendo. Que qualquer coisa que esteja a mais de 1 centímetro, pode ser 2 centímetros, você já está olhando a forma de que ela era a 6,19 quadrilhões de plantas atrás, vezes 2. Aí seria o dobro disso aqui. Mas seria isso. E aí a 3 centímetros seria o triplo. Se você está enxergando alguém a 1 metro de você, você está enxergando 6, não. Você está enxergando alguém a 1 metro de você, está enxergando 619 quintilhões de plantas atrás. Você está olhando para o passado. Por mais que seja um passado, mas tão recente que não faça diferença, é o passado. Então, olhar para o céu é olhar para o passado? É. Mas olhar para qualquer lugar, seja a partir de 1 centímetro, porque mas a partir de 1 centímetro de distância já é o olhar o passado, tá ligado? E aí. E é essa relatividade do tempo, mano. E tipo, se esse é o agora, se o agora é isso, desacelerar isso é a viagem pro passado. Tipo, a gente já sabe viajar pro futuro. Viajar pro futuro é só acelerar até a velocidade da luz. Mas ninguém sabia como viajar pro passado. É outro cálculo que não tem nada a ver com a viagem pro futuro. Se um dia. Se um dia. Se um dia a gente tiver tecnologia suficiente para acelerar um humano, alguma coisa, né? Porque antes de testar com humano, a gente vai testar com outras coisas. Na velocidade da luz, a gente provavelmente também vai ter tecnologia suficiente para reduzir esse tempo, para sair da sair da velocidade constante, porque essa é a velocidade constante que a gente vive a todo momento. E se a gente desacelerar isso, a gente volta para o passado. É assim que se viaja para o passado. Mas tem as implicações. Tanto aquele paradoxo que eu tinha me referido, viajar para o passado, mas é o seguinte, a gente não tem certeza se o passado ou o futuro existe. Sim, me referindo a todo esse negócio que eu falei aqui sobre a gente sempre estar olhando para o passado, essa é meio que a evidência mais clara de que pelo menos o passado existe. Ainda assim, ainda existe uma possibilidade de não existir? Tem. Só que, como a gente está meio que sempre olhando para o passado, a possibilidade de
não existência do passado é, tipo assim, muito baixa. É 0,00000 e sei lá, tá ligado? Mas. Mas o futuro. Mas então, considerando que eles não existem, seria o seguinte: se a gente viaja para o futuro, a gente cai num limbo eterno. Quer dizer, eterno não. A gente cai no limbo esperando o presente chegar. A gente está aqui no futuro, o presente vai vindo, vai vindo, vai vindo. E aí a gente vive esse plank time do presente. E aí já vira passado de novo e o presente continua na sua velocidade constante. E é essa velocidade constante. E o passado, se você viajasse para o passado e de fato ele não existisse, que a probabilidade é baixíssima devido a tudo isso que eu falei até agora, é... se ele não existisse, você só cairia num limbo eterno que aí realmente não tem solução, porque o presente ele não voltaria. Mas assim, mas como que seria essa viagem para o tempo exatamente? Viagem temporal exatamente? Tipo, a gente deixaria o nosso presente, a gente deixaria de existir no presente? Porque se a gente viaja para o futuro, sumindo do presente e indo para o futuro, que era o que eu estava falando lá dos carros, e aí o carro ele só ultrapassa os outros carros, ao invés de você entrar no carro da frente e tal. É... Se você viaja para o futuro, corpo inteiro, seu corpo inteiro do presente viaja para o futuro, como que a sua existência no futuro seria sustentada se não, você não teve o passado? Você não esteve presente no passado. Como é que você vai estar no futuro? Sendo que é o passado que interfere no futuro e no presente. O presente interfere no futuro, até porque o presente é o passado do futuro. Então, assim, se você não esteve presente no presente, você não poderia estar no futuro. E se você viajasse para o passado? Se você viajasse para o passado, é... você deixando o presente, viajando de corpo inteiro. Não, não dessa maneira que eu expliquei o paradoxo nem nada. Só viajasse para o passado. Se você viajasse para o passado, você poderia. Você poderia. Você, tipo, viajasse para um momento que você já existisse. Existiriam dois de você no universo. E para existir somente um, você teria que matar um. Teria que matar o seu eu do passado. É, para você assumir o lugar dele. Mas isso. É porque isso entra em várias questões, paradoxo do avô, e não é sobre isso. O que você poderia fazer é você viajar para um tempo que você ainda não existe, antes de você nascer. Que é o que geralmente as pessoas querem mesmo. Porque, sei lá, as pessoas querem voltar para 1920, para quando Hitler ainda era jovem, pedir a Segunda Guerra Mundial de alguma maneira. Geralmente as pessoas pensam em matar o Hitler. Tem outras maneiras. As pessoas querem matar o Hitler mesmo. É... E assim, então, mas eu, particularmente, eu não gostaria de viajar temporalmente dessa maneira. A única maneira que eu
gostaria de viajar no tempo seria pelo trans, pela transportação da consciência. Só que a gente não sabe o que é a consciência. Isso, não sei, eu nem sei se existem cálculos para dizer isso. Acho que não, acho que não. Mas, sim, essa é a maneira que eu aceitaria viajar no tempo. Se eu pudesse viajar no tempo, seria só se eu transportasse a minha consciência para o passado, para quando eu tinha 3 anos, e aí eu viver a minha vida até então, suave, 3 anos, até chegar aqui e fazer o que eu queria ter feito de diferente. E sobre viajar para o futuro, tenho a menor vontade de viajar para o futuro, porque eu não acho que o futuro é um lugar melhor. Eu acho que a tendência é só piorar. E eu não viajaria de corpo inteiro, nem de consciência, eu só não viajaria para o futuro mesmo. Eu também não tenho tanta curiosidade assim, tal. Não viajaria. Eu tanto não viajaria para o futuro que eu descobri como que viaja para o passado. Descobri como viaja para o passado, descobrindo o significado presente. E é isso, eu sei mais que eu simplesmente fiz história, por mais que ninguém tenha visto isso, eu fiz história. Eu sei como viajar para o passado, porque eu descobri que é o presente.